a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Todos encontraram? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. O tema que eu quero falar nessa noite é como saciar a sede de sua alma. Irmãos, há no Evangelho de João 2 episódios em que Jesus usa a figura da fonte da água e do rio para ensinar quem ele é. A primeira, como bem disse o presbítero geral, foi com a mulher samaritana, onde Jesus encontra aquela mulher que teve 5 maridos. E Jesus pede à mulher que lhe dê água para beber. A mulher fica surpresa por Jesus ser judeu e ela samaritana. Os judeus e samaritanos não se davam bem. Mas Jesus diz para a mulher: se conhecer o dom de Deus e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Jesus então diz para aquela alma cansada, sedenta: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Outro episódio que Jesus usa a figura da água, da fonte, é nesse texto de João, capítulo 7, e os versos 37 e 38. Mas o interessante da palavra de Deus, que não é apenas o Novo Testamento que fala a respeito desse assunto, da água viva, do rio que jorra. No Antigo Testamento também temos profecias a respeito disso. Por exemplo, em Isaías capítulo 55, Isaías declarou muito tempo antes do que o Verbo que se fez carne e habitar entre nós, que haveria um dia em que as pessoas poderiam beber água, obter vinho e leite gratuitamente. O que o capítulo 55, verso 1 de Isaías quer ensinar? Água espiritual para dar vida às almas secas e mortas. Vinho espiritual para dar alegria aos tristes e desanimados. E leite espiritual para nutrir e fortalecer os fracos. Ou seja, o convite para ir às águas, como diz o capítulo 55, verso 1 de Isaías, significa ter um encontro com o Senhor. Lá em Ezequiel, capítulo 47, dos versos 1 a 12, temos também uma profecia onde Ezequiel tem uma visão de um rio, de águas purificadoras que nasce do templo e a promessa de uma restauração. Mas o rio de vida que corre do altar de Deus, vislumbrado pelo profeta Ezequiel, começou a fluir séculos depois. Ou seja, tanto a profecia de Isaías 55, como a
em Jesus. Essa é a grande beleza, meus irmãos, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem essa função de apontar para o Messias, falar, apontar para o Salvador. No Novo Testamento, então, ele vem para revelar para mim e para você quem é o Messias, quem é o Salvador que o Antigo Testamento está apontando. Esse Messias, esse Salvador, se chama Jesus Cristo. A água que Jesus oferece pode inundar o solo árido do coração humano. Mas interessante, meus irmãos, que o versículo 37, ele começa dizendo assim: no último dia, o grande dia da festa. A primeira coisa que temos que perguntar para entender o texto é: que festa é essa que o versículo 37 está falando aqui? Essa festa, meus irmãos, era a festa dos tabernáculos. Uma das maiores e importantes festas do povo judeu. Durante uma semana, todos os judeus armam tendas feitas com galhos e árvores, folha de palmeiras, para lembrarmos do tempo em que eles viveram no deserto e ali foram sustentados pelo Senhor. Está lá em Levítico, capítulo 23, dos versos 33 a 43. Jesus, assim como a multidão, como diz o capítulo 7 de João, acompanha esta cerimônia. E aí, nesse momento, Jesus aproveitou a grande oportunidade para falar para as pessoas que estavam ali, como diz os versos 14 a 24 do capítulo 7 de João, que Jesus era o significado de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, veja que interessante. Até mesmo essa festa do tabernáculo também apontava para Cristo, apontava para o Messias. Isso é algo interessante, meus irmãos, que o texto apresenta para nós. E aí, que Jesus então começa a falar para aquelas pessoas, começa a explicar o significado de tudo aquilo que está acontecendo naquela festa. A cidade estava cheia, judeus de várias partes estavam ali comemorando essa festa importante na tradição judaica, que era a festa do tabernáculo. E Jesus, que é o verdadeiro sacrifício, a verdadeira água, a verdadeira fonte, diz aí no versículo 31, e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito. Pois bem, meus irmãos, conhecendo então o contexto do texto, eu te pergunto: como saciar a sede da sua alma? Essa é a pergunta que fazemos no texto. Como saciar a nossa sede? Como saciar a sede da nossa alma? O próprio Cristo responde. Verso 37, em primeiro lugar, reconheça a sua sede. Veja o que diz aí no versículo 37. Se alguém tem sede. Essa é a primeira fala que Jesus inicia aqui. Depois que ele aparece no meio da multidão e começa a explicar, começa a pregar, ele termina o seu sermão fazendo a aplicação do que ele ensinou aí nos versos anteriores. Por isso ele diz: se alguém tem sede. Meus irmãos, escutem o que eu vou
as águas que brotaram da rocha com Moisés tornaram a ter sede. Todos que bebessem as águas do tanque de Siloé tornariam a ter sede. Mas aquele que bebesse a água que Jesus estava oferecendo não tornariam a ter sede. Mas a pergunta que precisamos fazer é: que água seria esta? Essa água, irmãos, é a água da salvação. É a água que mata a sede da alma, que inunda o solo árido do coração, que nos aproxima de Deus e que nos leva a ser íntimo de Deus através do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz assim, no versículo 39, isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que neles crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando isso vai acontecer? O que diz aí no versículo 39? Vai acontecer no Pentecostes, quando o Espírito Santo, como diz lá em Atos 2, será derramado sobre aquelas pessoas. Embora o Espírito Santo já operasse no período do Antigo Testamento, no Pentecoste ele entraria num relacionamento ainda mais íntimo com aquele que crê. Isso é algo fantástico, meus irmãos, porque Jesus está pregando para aquelas pessoas estão numa festa, estão até aqui alegres, felizes em celebrar a festa dos tabernáculos, mas Jesus olha profundamente para cada uma daquelas pessoas que estão ali celebrando aquela festa e percebe que eles estão sedentos da água que somente Jesus pode dar. Quando nós saímos aí, meus irmãos, pelas ruas, nós vemos isso também. Quantas pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador? Quantas pessoas que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador? Que suas almas estão sedentas, estão áridas, estão secas, precisando dessa fonte, como nós cantamos ainda há pouco, dessa fonte chamada Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, como saciar a sua sede, em primeiro lugar, você precisa reconhecer a sua sede. Precisa reconhecer que a sua alma precisa ser inundada pela graça do Senhor. Por isso Jesus diz, se alguém tem sede. Mas o texto continua nessa pergunta: como saciar a sua sede? E a resposta que o próprio Jesus vai nos ensinar é: busque a Jesus. Veja o que diz aí o verso 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu gostei muito desse exemplo que o presbítero Geraldo deu. Realmente aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, tem feito bastante calor. E aqui em Friburgo, bastante calor. Eu vou fazer agora 2 anos que eu estou aqui e também não tinha experimentado um calor assim. E foi o que o presbítero Geraldo falou. Quando você sai nesse calor forte, uma das coisas que o seu corpo pede é a água para matar a sede. Na verdade, Jesus é assim. Jesus é essa água que a sua alma pede. Por isso Jesus diz: venha a mim e beba. Jesus ele prega para aquela multidão, como diz aí o versículo 12, e havia grande murmuração,
a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não ande engano o povo. Nos versos 14 a 24, o texto diz: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe esta letra, sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós observa, porque procurais matar-me. Respondeu-lhe a multidão: tendes demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, sem bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Não vos guieis segundo a aparência, e sim pela injustiça, pela reta justiça. E diz ainda os versos 28, 29, 33 e 34. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis. Verso 29, eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Versículo 33, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Versículo 34, haveis de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. E aí então o verso 37, se alguém tem sede, venha a mim. Veja que interessante, meus irmãos. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico aqui refletindo nas palavras de Jesus para essas pessoas, e fico aqui pensando. Sabe aquele sentimento vazio por dentro, aquela sensação de que nos falta algo? Corremos atrás de tudo, corremos atrás de todos, e não encontramos satisfação plena para a nossa vida, pois é ali que está a sede da nossa alma. É como o salmista diz lá no Salmo 42, no momento de angústia do salmista, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Jesus percebeu aquelas pessoas, observando aquelas pessoas, olhou profundamente para cada um deles. Estão comemorando, estão celebrando, estão presos à religiosidade, mas ao mesmo tempo estão vazios. Seus corações estão secos. Seus corações é como um deserto que precisa de água para refrigerar, para molhar aquela terra seca. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Quantas pessoas estão vazias, com o coração seco, precisando dessa água chamada Jesus Cristo, para molhar, para trazer paz para a alma? Quantas pessoas estão chorando nesse momento, sem a esperança, com suas almas abatidas?
preenchida dele. Em Jesus a esperança, em Jesus a salvação, em Jesus a nossa alma seca clama por socorro, como Jesus diz a mim, como ele diz aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas o interessante nesse texto, meus irmãos, é que Jesus ainda nos ensina uma outra coisa tão importante. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui: como saciar a sua sede? Creia em Jesus. O verso 38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante essa mensagem dita por Jesus. Primeiro ele diz: se alguém tem sede, como saciar a alma seca? Em primeiro lugar, se alguém tem sede. Segundo lugar, como saciar essa alma seca? Jesus diz: venha a mim e beba. Como saciar essa alma seca? Jesus diz: crê em mim. E ele fala ainda, como diz a Escritura. Por que Jesus fala isso? O Novo Testamento, irmãos, ainda não estava pronto. Mas o Antigo Testamento sim. O Antigo Testamento fala de Jesus, fala do Messias. Isso é algo extremamente importante para a gente entender isso. O Antigo Testamento também fala do nosso Redentor, também fala daquele que é a fonte. Por exemplo, deixa marcado aí a sua Bíblia e abra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Veja o que diz o texto bíblico. Olha o que diz aí. O Senhor falando para Moisés. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deus diz para Moisés que no meio do povo vai surgir um profeta, vai surgir alguém tão poderoso como Deus o Pai. No meio do povo vai surgir alguém que vai trazer essa fonte, essa água, para matar a sede da alma sem Cristo Jesus. E esse se chama Jesus Cristo. Essa profecia também se aplica a Jesus. Mas ainda, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 43, versículo 20. Veja o que diz aí. Isaías capítulo 43, verso 20. Finalzinho do texto nos diz assim: porque porém águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu espírito. Outra profecia que fala de Jesus. Quem é essa água aí que vai brotar do deserto? Aqueles que não têm Cristo como Senhor Salvador. Aqueles que não confessaram a Jesus como Senhor. Seus corações, suas almas estão assim, no deserto, e precisam beber dessa água chamada
Por isso, Jesus, no meio daquela multidão ali, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para a fonte de água chamada Cristo Jesus. Isaías capítulo 44, verso 3, o texto diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Outra profecia que também fala de Jesus. Porém, porque derramarei água sobre o sedento. Quem é o sedento? Aquele que não nasceu de novo. Aquele que não foi transformado pelo Evangelho. Esse é o sedento. É essa alma que está precisando de Cristo. E Deus fala ao profeta Isaías aqui no capítulo 44, verso 3. O texto que se aplica também é uma profecia que se aplica a Jesus. Outro texto também que fala a respeito de Jesus é o texto de Ezequiel, capítulo 47, dos versos 1 a 12. Nesse texto você verá que essa profecia também se aplica a Jesus. Na visão de Ezequiel, na visão que Ezequiel teve, Ezequiel aprendeu que não importa quão adverso é o estado do homem, o rio transformador de Deus gera vida onde só existe morte. Essa profecia também se aplica a Cristo Jesus. Porque é Jesus, meu irmão, minha irmã, que transforma um lugar morto em vida. Um dia nós estávamos mortos espiritualmente. E essa fonte, chamada Jesus Cristo, molhou a nossa alma seca. E aí então, passamos a ter vida em Cristo Jesus. Deus nos ensina, meu irmão e irmã, que há uma esperança para aquele que confessa Cristo como seu Salvador. Então, como saciar a sua sede? Creia em Jesus. Jesus nos mostra que é a fé que nos faz beber dessa água. Provar nova vida, saciar a sede. Viver sem fé em Deus é viver sem esperança, sem razão. A fé faz superar obstáculos, meus irmãos. Vencer os desafios. Ir mais longe, dar um passo a mais em direção à verdadeira vida. Então eu lhe pergunto nessa noite: você quer beber desta água? Se sim, é preciso ter sede. Crer pela fé que somente Jesus pode saciar toda e qualquer sede que a sua alma sente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Jesus proclama a si mesmo, a todos que ouvem o Evangelho, prometendo que aquele que nele confiam receberão a vida eterna. Essa é a mensagem que Jesus deixa para essas pessoas aqui. Almas precisando dessa fonte. Jesus se levanta no meio dessa multidão e diz que é essa fonte. Se alguém tem sede, venha a mim beba. Quem crê, como diz a
seu